13h40 do dia 14 de outubro de 2014, declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão semanal do exercício da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Registrando se encontram presentes os vereadores Paulo Mário Arruda Vasconcelos, Antônio Carlos Nunes de Matos Bugalu, Leonel Arantes, o Léo, e Padre José Milde. E ausente até o momento a vereadora Fabiana Alessandri. Também registramos a presença do Márcio Juliano Barros, que é da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal, chefe de divisão de habitação, da Amanda Bonamique Francelli, isso mesmo, né? Da Visa, Secretaria Municipal de Saúde, Marli Aparecido Doratioto, também da Visa, Municipal de Saúde, a Denise foi embora, fugiu, né? A Denise tem um compromisso, fugiu. Também registramos a presença da doutora Valdênia, doutor Renato, demais assessores dessa casa. Deliberação das atas das sessões anteriores. Estão em discussão as atas da 35ª e 20ª sessão semanal dessa comissão, realizadas em 30 de setembro e 7 de outubro de 2014. Sim. Coloco em discussão Presidente, as atas. Vamos pedir a diversão de pauta. Vamos só discutir a ata e inverte a pauta. Discussão das atas. Coloco em votação a ata da 35ª e 6ª sessões anteriores. Bugalu? Aprovado. Léo? Aprovado. Padre Zé Milde para aprovação. Paulo? Sim. Então está aprovado por unanimidade as atas da 35ª e 30ª sessões anteriores. O vereador Léo pede a inversão da pauta, tendo em vista a presença da doutora Valdênia e dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, para esclarecer um pouquinho sobre a situação que encontram os empreendimentos do nosso município e as ações próprias da Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, nessa área. Coloco em votação o pedido do vereador. Não havendo manifestações, então está aprovada a inversão. Então, com a palavra a Secretaria, mas eu queria até passar a palavra ao Paulo Mário, que foi quem pediu que convidasse vocês, Amanda, para que estivessem aqui conosco, partilhando um pouquinho dessa situação, do conjunto de ações da Secretaria Municipal de Saúde e através da Visa. Boa tarde, obrigado pela presença. Eu queria, durante a campanha, eu andei pela cidade toda, e inúmeras reclamações sobre fundo de quintais produzindo produto de desinfetante, produtos outros para material de limpeza. Então, eu falei que convidaria vocês para estarem presentes e ver como é que está agindo a Visa nesse ponto. É isso que eu quero saber. Eu queria até um microfone, né? Eu pedi que vocês sempre se identifiquem, por favor. Tá bom? Eu sou Amanda, estou atualmente chefe da Vigilância Sanitária, né? E a Marli aqui também, ela também é fiscal da Visa. Então, na verdade, Paulo Mário, referente a esse tipo de coisa, a gente tem abertura de denúncias, a gente não tem como chegar nesses empreendimentos que fora de casa, está aberta a vigilância para estar nos passando esse tipo de denúncia para a gente ir verificar esse questionamento dessa clandestinidade referente aos produtos saneantes aí que o senhor está falando, né? Então, a gente precisa ter os dados e dar entrada para a gente dos locais, endereços, para a gente estar agindo nesses empreendimentos. E qual é a rapidez dessa ação? Eu denuncio hoje, qual é a rapidez dessa ação? Então, na verdade, a gente está fazendo o mais rápido possível, né? Atendendo as denúncias. Só que, assim, a gente tem uma grande demanda de denúncias, né? Referente não só nessa área, né? A gente tem de esgoto, a gente tem várias. Então, assim, a gente tem funcionários, mas para atender. Então, a gente não tem assim um prazo, mas a gente pode estar fazendo o mais rápido possível.
Sim, mas vocês têm um efetivo muito curto, né? Oi? Vocês têm um efetivo muito curto. Sim. Qual é esse efetivo? Então, na verdade, hoje, atualmente, a gente está com 13 técnicos e mais 6 administrativos. Essa é a nossa... Mas quem são os fiscais? São os 3 técnicos? Os 13 técnicos. Esses que, são na verdade, só esses inclui 3 que tem para cobrir 13. a 13? 13. Ah, desculpa, 13. entendi 3. Entendi 3. Atualmente, a gente está com 4.000 cadastros ativos dentro da Visa. Então, assim, a gente tem 13 funcionários, que inclui farmacêutico, dentista, enfermeiro, nutricionista, né? Técnico de enfermagem, que é a nossa, no momento, entendeu? E tem a parte do administrativo, que faz toda a entrada de documentação e faz a parte de anexar nos processos e tudo mais. Vocês não dão preferência para esses casos de denúncia? Porque, afinal de contas, isso tem muito a ver Sim. com saúde, né? É um risco muito grande. Então, Claro. eu estou achando até estranho, me permita, quando você não fala um prazo. Nós temos que ter um prazo para isso. Sim, nós estamos tentando fazer Tá, imediato. mas assim, tem que ter um prazo para isso. Qual seria esse prazo rápido que desse para fazer isso? Nós temos que ter um prazo, porque, afinal de contas, você faz uma denúncia, aí passa 30 dias e continua do mesmo jeito, porque não teve tempo de fazer denúncia, não poder fazer averiguação. Isso é muito difícil da gente acordar, né? Não, claro, exatamente. Mas a gente está tentando fazer o mais rápido possível tudo, né? Você não consegue estabelecer nenhum prazo para mim. A gente pode estabelecer no outro dia, assim, de acordo com o que entrar, né? Tá, porque eu vou mais além. Agora eu vou mudar um pouquinho de pato para ganso, mas continua na sua área. Vocês hoje passaram a exigir aquele negócio do engenheiro. LTA. Como é que é? LTA, Isso. Laudo Técnico de Avaliação. Isso, eu sabia o TA, mas não sabia o L. LTA. Isto custa R$ 1.500, em média. Vocês geraram, da noite para o dia, um custo para eles, porque antigamente não era exigido, né? Qual é o motivo que passou a ser exigido isso? Porque está dentro da nossa portaria CVS 4 de 2011, que Qual é necessário. Qual é o número da portaria, por favor? Portaria CVS 4 de 2011. 4. Ali determina todos os documentos 2011. necessários para dar entrada na vigilância sanitária, inclusive o laudo técnico de avaliação. Tá. Agora, existe a parte que compete a vocês de fazer dar o laudo, né? Aprovar, Isso. né, na verdade, a gente solicita para dar entrada nos documentos para aprovação do laudo técnico de avaliação. Isso. E assim, determina na própria portaria quais os estabelecimentos sujeitos a obter o laudo técnico de avaliação. Tá. Esse laudo técnico está levando quanto tempo para ser expedido? Então, na maioria das vezes, o quê? A gente analisa. Muitas vezes a gente não consegue aprovar já de primeiro, porque falta dados, falta coisa. Então, assim, em média, a gente tem porque a gente dá um termo de comunique-se, informando o que é necessário para estar nos fornecendo os dados e adequando o projeto, né, de acordo com a legislação. Tudo é baseado na legislação, né? E, então, assim, em média, a gente tem casos que demora mais, depende do estabelecimento. A gente dá 15 dias, mas daí não atende aos 15 dias. Então, assim, a gente está priorizando a análise. Eu acho que em torno de, no máximo, um mês, por aí, a gente está fazendo tudo isso. Deixa eu fazer uma circunstância para você. Que a gente tem uma arquiteta só também para analisar. Eu estou sabendo de tudo isso. Tá? Eu quero dar uma circunstância para você ver qual é a saída que você vai me dar. Eu montei uma empresa que depende do alvará da prefeitura, que depende do alvará de vocês. Okay? Só que eu fui intimado pela prefeitura, porque eu já estava funcionando irregularmente, supostamente, a fazer o alvará em 30 dias. Aí, eu dou entrada no processo da prefeitura e automaticamente chego a vocês. Sim. Só que vocês não fazem em 30 dias. Eu posso ser multado pela própria prefeitura, porque vocês não estão cumprindo o prazo. Como é que eu saio dessa? Então, na verdade, assim, eu posso responder pela Visa,
não sei o amparo legal referente à Receita a estar solicitando essa documentação da vigilância sanitária. O que nos está surgindo é o seguinte, que desde 2 de junho de 2014, está sendo o prefeito aderiu ao licenciamento pelo Via Rápido Empresa, né? Que é um licenciamento que é um sistema integrado de licenciamento. Que isso não vai nos ajudar a estar fazendo esse coisa mais rápido, mais ágil, em que, dentro desse certificado de licenciamento integrado, vai incluir tanto a parte da viabilidade, né, parecer de viabilidade, licença de funcionamento da Visa, CETESB, Corpo de Bombeiros, né, e Receita. Então, como que funciona esse Via Rápido? Hoje, atualmente, nós temos um funcionário na Visa específico para estar alimentando esse sistema, né, em que, de acordo com todos dando, por exemplo, é analisado o grau de risco das empresas que entram, se é baixo ou alto risco. Quando se tem uma empresa com baixo risco, se todos forem de baixo risco, o estabelecimento, automaticamente, ele consegue imprimir essa licença, já sai a licença automática, sem necessidade de fazer uma inspeção prévia mesmo da Visa. Não impede a gente de estar fazendo. Me defina o que é baixo risco, por favor. Baixo risco, nós temos a portaria CVS 4, que determina todos os quinais passíveis da vigilância sanitária. Então, o que acontece? Dentro dessa portaria, determina o que é de baixo risco. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos para o senhor. Por exemplo, restaurante, bar, lanchonete, supermercado, né? Eles são de baixo risco. Então, automaticamente, quando esse sistema foi criado, ele tem a função de desburocratização, em que aquele estabelecimento não precise ir a todos os serviços. Eles obtêm uma licença de funcionamento, um certificado de licenciamento integrado, com todos os alvarás de todos esses serviços. Bombeiro, CETESB e tudo mais, de baixo risco. Automaticamente, quando todos tiver de baixo risco, já sai a licença para ele. O de alto risco, que é mais detalhado, que ele tem que o quê? Comparecer na vigilância, apresentar a documentação, depois a gente também tem, dependendo dos altos riscos, a maioria tem LTA, então LTA, que é o nosso laudo, a gente não pode liberar sem estar com esse laudo. Tem casos que a gente tem autorização de funcionamento junto à Anvisa, por exemplo, um comércio atacadista de produtos para a saúde, de medicamento, eu não posso liberar a licença antes de ter a autorização junto à Anvisa, e isso é demorado. A gente manda o relatório para ele, a Anvisa tem que dar o parecer favorável para a autorização de funcionamento, para depois eu emitir a licença do município. Então, ali no sistema vai ficar parado a hora que a gente emite, a gente alimenta o sistema, ele também obtém a licença desse Via Rápido. Então, acho que o Via Rápido é para integrar, para desburocratização. Então, assim, referente à questão da Receita, eu não posso dizer, mas eu estou pondo como funciona para a Visa, né? Que é... Eu queria... existe médio risco? Não, é baixo e alto risco. Então, me defina 3 alto risco, por favor. 3 alto riscos? Já falou farmácia? Hospital, farmácia... a maioria dos serviços de saúde é de alto risco. Fabricação, questão de fabricação de produtos, tanto de alimentos, também é alto risco, tá? Mas, assim, padaria, e a gente fez um levantamento... Risco? Não, padaria baixo, né? A gente fez um levantamento, eu até trouxe aqui para vocês, que desde 2 de junho deu entrada, porque isso vai ajudar também no Via Rápido, a determinar aquelas empresas que estão clandestinas, que não está na Receita, não está na Visa. Então, foi feito 1.615 protocolos. Desses 1.615 protocolos, 580 protocolos é correspondente à Visa, que necessita da licença da Visa. E desse total de 580, que são 35,9%, o alto risco é 178 protocolos. Então, 30,6%. E baixo risco é a maior, que é 402 protocolos, 69,4%. Quanto está levando para sair em média, quanto está levando para sair alto risco e baixo risco na mão de vocês? Então,
Imediato. Para nós Baixo é risco imediato. Porque assim, Imediato que você diz é 24 horas, 48 horas? saiu porque assim, o que acontece? Esse funcionário que está específico para esse Via Rápido, ele tem que entrar no sistema todo dia e verificar quantas empresas ele deu entrada. Então, desse, ele filtra quais são de baixo risco, que é compatível à Visa, já dá concluído, tem até um modelo aqui de licença, se você quiser ver, e como funciona, eu trouxe também. E daí, automaticamente, já é liberado para nós. Agora, pode ser que para o Corpo de Bombeiros é alto, daí demora dele, mas quando todos estão concluídos, o sistema já libera a licença com data de validade, tudo de cada serviço. Tá, e alto risco, qual é a média que está levando para sair, mais ou menos? Então, na mão de vocês. Esquece Sim. bombeiro, esquece o resto. Então, na verdade, a gente está tentando arrumar. E a gente tem outro detalhe também, que a gente tem pessoas físicas, porque aqui só o sistema é via pessoa jurídica, né, que é empresa. Então, a gente também vai fazendo o mesmo esquema, está liberando baixo risco, sem vistoria, né, e depois a gente não impede de ir lá, e até a portaria do decreto que institui esse licenciamento, esse sistema de integrado, determina que ele tem, essa licença tem os mesmos efeitos do licença de cada órgão e que a qualquer momento a gente pode estar solicitando documentos ou indo fazer vistoria para confirmar. Qual é a média que está saindo isso aí? De alto risco? Depende, porque assim, cada caso é um caso. A gente chega lá, faz vistoria, a gente dá o termo de cada caso é um caso, porque você está dando uma de política comigo direto. Não. Por favor, seja mais objetiva na sua resposta. Então, quantos dias está levando, por favor? Então, isso que eu estou falando assim, porque varia. Porque, igual eu falei, tem estabelecimentos que precisam de LTA. Então, primeiro tem que ter a aprovação do LTA. Depois a gente tem os que, por exemplo, de autorização de funcionamento junto à Anvisa, por exemplo, também tem que ter LTA, depois vai para a Anvisa, depois que vem... Então, mas existe uma média que está saindo isso, tudo isso. Em torno, vamos pôr... Em torno de uns... Não tem como determinar, entendeu? Mas você tem casos passados que você viu qual é a média que está levando para sair. Eu estou falando tudo isso porque eu vou propor um negócio aqui para a comissão e eu preciso dessa informação. Você precisa me falar uma média. A gente, cada caso Mas o que passado, vocês têm uma média que saiu da mão de vocês. Porque assim, a gente... levou 40 dias, levou 20 dias, levou 30 dias. Vocês têm uma média. Não, mas isso é problema do cliente. O cliente entregou todos os documentos. A parte de vocês, no alto risco, fazer todos os procedimentos necessários enquanto vocês liberam o alvará para a pessoa. É isso que eu quero saber, em média. Marli, fala no microfone, por favor. Sem o prestador me retornar com relação ao que ele foi notificado para providenciar, mas eu não tenho como fazer essa previsão. Tem gente que em 2 meses tudo se resolve, tem gente que fica o ano inteiro enrolado nisso, entendeu? Deve chegar a vocês a toda hora alguém que vem reclamar. Tá, mas se a pessoa fizer todos os procedimentos regulares... Então, mas não tem como prever, vereador. Se eu dependo de um terceiro órgão, como que eu vou dizer a você, não, em 2 meses eu consigo, ou em média 1 mês eu não consigo, não tem como, não depende só da gente. O que depende da gente está sendo feito de acordo com a demanda e de acordo com o número de técnicos que nós temos. É o máximo que a gente consegue expor. Como é que a pessoa pode levar 1 ano para pedir um alvará? Eu não entendo isso. Só se ela tiver interesse de protelar tudo. Ela demora 1 ano para ser emitido, às vezes até mais, para ser emitido o alvará, porque nós não vamos emitir enquanto ele não passar por todos os setores que ele tem necessidade. Não, mas o interesse é da pessoa, está tudo regulamentado, né? Está tudo regular. Não tem como. É uma previsão que, por mais que eu fale, é mera cogitação. Não tem como afirmar que em 1 mês ou em 3 meses você se resolve. Não tem como. Isso é impossível prever. Qual é o lugar para fazer denúncia com vocês? Tem um telefone específico? A gente tem o 4035, 4191, ou protocolar na Visa a denúncia, passando todos os dados. É necessário estar com os dados corretos, né? Endereço e tudo mais. E esses que andam pela rua, vocês fiscalizam? Porque isso não tem endereço. Os autônomos. Eles são ambulantes. Ambulantes. São ambulantes, na verdade, são ambulantes. Então, mas vocês fiscalizam? Sim. Também? Sim. Para e vai ver se o líquido está correto, faz a amostra, faz tudo. Exatamente. Inclusive, o ambulante, nesse caso, é baixo risco daí também. Já te informar. O ambulante é baixo risco? É. E emite, até para nós, é cadastro, porque tem uma diferença dentro da vigilância, se você pegar a portaria CVS 4 de 2011, determina o que é necessário de licença de funcionamento e cadastro.
Licença de funcionamento é aquele estabelecimento que ele tem um prazo de validade na licença, de 1 ano. Então, ele tem que renovar anualmente. O cadastro, que é o caso do ambulante, não. Eu deferi uma única vez, ele tem o cadastro. Caso tenha denúncia, a gente não impede da gente estar fazendo inspeção, verificando, mas ele tem só um deferimento. É um cadastro que se emite e não tem validade. Ele só paga a taxinha de ISS, na verdade, que é outra área. Sim. Viu? Eu queria fazer 2 sugestões aqui na comissão. A primeira é que seja feita uma reunião da Visa com a Receita, porque está acontecendo, os contadores procuraram ontem, sabiam que vocês viriam aqui, está acontecendo o atraso na parte de vocês, não estou querendo responsabilizar ninguém, estou falando que... E a prefeitura do outro lado está ameaçando de multa as pessoas porque não tem o alvará. Olha lá, tá bem? Procuraram a mesma coisa. Então, a sugestão desta comissão é que fosse feita uma reunião da Receita com eles. Os contadores. Exatamente. Não, pode chamar os contadores, pode chamar tudo, mas que resolva esse problema, porque não pode ficar a pessoa... Procuraram eu também, viu, Paulo? Então, pronto, tá aí. Eu não estou falando sozinho, né? Procuraram a nós também, né? Então, Estão levando multa. está correndo com uma certa constância. Né? Segunda questão. Então, fazer a reunião, que haja a reunião do Departamento da Visa com a Receita, e depois a gente chama eles aqui para que eles passem para nós o que foi o resultado dessa reunião. Entendeu? Esse é o primeiro fato. O segundo, que o Departamento de Imprensa nosso divulga esse telefone 4035, Jaque. 4035. Faça uma matéria dizendo que eles estiveram aqui, por favor, avisa, e que a maneira de se fazer denúncia contra venda irregular de produtos químicos, né, para limpeza, etc., é através do 4035-4191 ou o protocolo na Câmara. Paulo, não acho que não é bom na colocar Visa esse mesmo. detalhe. Na Visa. É uma ouvidoria da Visa. Então, se colocar específico para essa área... Não, o pessoal tudo bem, vai entender. exatamente, está correto, perfeito. Então, fazendo a correção que está perfeita, fazendo no sentido de algum tipo de denúncia, divulgar esse telefone aqui. Você não tem nenhum 0800, né? Não. É importante Fala ressaltar... seu nome no microfone. Marli. É importante ressaltar que existe uma lei municipal, não vou me recordar o número, que já exige que todos os estabelecimentos tenham essa placa com o número de telefone da vigilância sanitária. Isso é uma coisa que nós cobramos em inspeção. Não, tudo inclusive. bem. Só Nós repete. vamos ajudar Sim. com isso, né? Claro. Só repete o número para anotar lá. Só repete 4035-4191. 4035 4191. o número. Eu queria... Ou só- protocolo na prefeitura direto. Não, pode ser na Visa mesmo, a gente aceita Na a Visa, denúncia o protocolo também. na Visa direto. Sim. Ou mesmo na ouvidoria da prefeitura também, que pode ser feito Sim, também. podemos, É. não tem problema. Eu queria só levantar algumas coisas, mas nesse sentido, que eu acho importante. Vocês falaram que hoje é 4 mil ou 14 mil cadastros? Não, é 4 4 mil mil. ativos. 4 mil ativos, Em tá. torno de É que 4 mil. Eu quis já jogar para 14. 4 mil. Desses cadastros ativos que nós temos ali, são, na medida do possível, acompanhados, tal. Tem-se ideia de quantos inativos, ou seja, quantas empresas irregulares de qualquer ordem nós temos no município hoje? Não tem nem como saber, assim, mas agora, com esse sistema do Via Rápido Empresa, vai estar, tudo a gente está solicitando. O que não tem, a gente está notificando para estar regularizando na Visa. Então, assim, eu acho que com esse sistema do Via Rápido que o Fernão aderiu, vai fazer com que a gente pegue essas empresas clandestinas. Se ela responder essa pergunta para você pôs ela numa fria tremenda. Por quê? Se ela respondesse, ela tinha que ter fechado o restante das empresas. Eu sei. Eu sei. Exatamente. Não, mas é óbvio, Amanda, que É uma você- pegadinha do padre. Sim. não tem maldade não. É até porque em todo lugar a gente passa, eu vou até depois pedir, Márcio, a Secretaria de Obras, eu não me lembro o local agora, mas eu vou rever. Eu passei no local ontem que a pessoa simplesmente estendeu a barraca dela, invadindo a calçada, chegando até a sarjeta praticamente. Isso foi nessa semana, coisa assim. Eu acabei esquecendo, passei reto, esqueci de anotar o local, até para notificar depois a secretaria para vistoriar isso lá. Porque existem, além desses abusos físicos, territoriais,
o nascimento, todo dia a gente encontra um mercadinho novo, um boteco novo, e que queiram ou não também colocam em risco a vida da população, tendo em vista muitas vezes a qualidade do produto, né? Porque pode não haver um controle mais sobre os produtos vencidos, sobre a produção desses alimentos, sobre a fritura, quantas vezes eu uso aquele óleo no mesmo produto, produtos diferenciados. Por isso que também a gente está partindo, Sr. José Mildo, doutor, que, na verdade, a gente também atua nas ações educativas. Não foi feita a jornada para os estabelecimentos de alimento, para estar orientando também, que aconteceu dia 26 de agosto. Né? Então, a gente tem esse papel também. Vocês fizeram um curso, né? Sim, 26 de agosto, em torno de... Deu quase 80 inscritos. Né? Devia fazer mais. Sim, é o nosso objetivo também. Porque isso para garantir a qualidade e segurança dos alimentos, né? Tá, que é uma forma de estar orientando também o setor. Eu colocaria mais uma questão, Amanda, em cima disso ainda, além de todo esse trabalho, é muito mais a minha preocupação operacional. Desculpa, eu nem registrei a presença do vereador Valdo. Desculpa, Valdo. Mas fique à vontade de se manifestar, tá? Minha questão operacional um pouquinho. Vocês disseram que hoje tem um número bastante pequeno de agentes até diante da necessidade. Hoje, para ter um trabalho mais eficaz e poder acompanhar melhor toda essa problemática da cidade, quantas pessoas em que áreas nós precisávamos hoje? Em média, aproximadamente. Em torno... Eu acho que o dobro, vamos dizer assim, né? Porque assim, o que a gente tem mais é na área de alimentos, né? Que a demanda é maior, né? Então, eu acho que seria praticamente o dobro, assim. Depende do nutricionista também, não? Nós estamos com uma nutricionista, de 20 horas ainda. Ela não faz 40. Então, tem 3 desses 13, acho que são 3, né, Marli? Você, a Cíntia e a nutricionista, que fazem 20 horas, nem é 40. Então, né? Metade. Bugalu, alguma questão, Léo? Eu queria falar a respeito da rodoviária. Acho que não foi no começo desse ano, ou ano passado, a gente fizemos uma visita lá. Os pessoal que fica lá estava reclamando do banheiro. Não faz parte de vocês também fiscalizar lá, não faz? Sim, sim. Que o banheiro lá está... Precário, né? Eu vou abrir a denúncia. Foi no começo, referente ao na velha, na rodoviária velha, viu? Na velha. E outra coisa que eu queria falar para vocês, eu moro lá no bairro do Toró, e a turma, os moradores estão chiando muito por causa do mau cheiro que está tendo lá, né, Márcio? O Márcio mora lá também. Lá tem um problema, com um caminhão de transporte animal. Não é. O cheiro vai para tudo quanto é lugar no bairro, né? A gente já fizemos uma denúncia, né? Os moradores. Sim. Desse do caminhão a gente está acompanhando, tá? Sim. A gente já está acompanhando, a gente autuou, venceu o prazo, hoje nós retornamos lá. O caminhão está limpo, tá, né? O que a gente tinha que fazer, foi tirado foto e tudo. O cheiro não tá. Agora, o referente a esse da Penha, a gente não... Assim, foi feita uma denúncia lá, a gente compareceu que era uma fazenda por criação de porcos, né? Nós fomos lá, entendeu? Assim, mas a gente não tem como a gente definir da onde é a origem. Se alguém souber nos informar, para nos facilitar. Porque, assim, como que a gente vai saber aonde onde está surgindo esse cheiro, né? Que incomoda. A gente foi nessa... porque os moradores do Colibrim lá também estão reclamando demais. Eles ligam para mim direto. Um mau cheiro de jamar, nós ficamos lá uma hora, né? Posso só fazer uma proposta em relação à questão do Toró? Se identifica só, Márcio. Márcio, da chefia da divisão de habitação, mas eu resido no Toró, então, se há possibilidade da criação de tipo de um e-mail, alguma coisa, porque assim, existem várias denúncias, tá? E moradores já apontam o que está acontecendo lá. De repente, da gente ter um espaço onde encaminha uma foto do que está acontecendo, porque a lógica que está apontando é que estão lavando objetos lá, né, que tem origem que vem com origem suína, e aí isso está sendo jogado dentro do Ribeirão, e nesse verão agora que estão passando, esse veranico que estão passando, aquele cheiro praticamente, né, sobe para todo o bairro.
Então, são momentos onde, assim, ou é à noite, ou é um momento que não tem quase a fiscalização, em que acontece essa questão ali no bairro. Então, de repente, abrir um espaço até de encaminhar a questão de foto, alguma coisa que pudesse localizar essa origem. Sim, sim. Bom, Estamos então, de abertos repente, um pra e-mail, isso. uma proposta até de, como o Paulo Mário colocou, não só o telefone, mas até um e-mail para encaminhar essas fotos e tal, para que ficasse mais fácil de Porque se estiver jogando esses influentes também, se for no Rio, igual o senhor está falando, daí também entra o meio ambiente aí também, né? Não, mas eu falei lá com o pessoal do meio ambiente e jogaram para vocês. Eu falei assim, pô, joga para lá, joga para cá, fica Mas difícil. não tem a ver com CETESB, não? Então, de área assim, em solo pode ser essa tese, mas é o meio ambiente que repassa. Mas né, no caso aí, como que vocês vão fiscalizar num lugar que está cheiro muito forte no bairro todo e você falou que tem que fazer denúncia? Mas alguma vez tem muitos moradores que trabalham também, né? Vocês não têm alguma pessoa... Hã? Não, tem o telefone para estar fazendo a denúncia. Não, mas eles falaram também que algumas pessoas ligaram para vocês lá, né? Então, dos 2 locais que a gente ligou, a gente compareceu. Um era que falava que era no número, a gente foi, mas não ficou nada. Ele tinha criação de porcos, mas estava tudo coisa. Na parte também, da parte de gado também. Então, assim, a gente notificou para estar fazendo a limpeza, tudo, mas, assim, nada coisa. Daí a gente foi num outro local, mas... era na escola, entendeu? Deram o endereço da escola, que então, é perto desse local. Então, só queria propor, a demais vereadores também, e os demais presentes, que a gente todos nós temos contato com inúmeros problemas no dia a dia, em todos os bairros onde nós passamos, seja no Toró. Antigamente, os problemas seríssimos era lá no horário dos Pereiras. Lá tinha um criadouro de porco, isso já superado lá. Mas lá era... Eu não sei como o povo suportava morar lá, Paulo, no horário dos Pereiras. Era muito forte. Eles compravam vísceras de animais, vinham caminhões de vísceras de animais para os porcos. E caía pela pista, aquelas bolsas de sangue gigantescas, podres. Era um mau cheiro no bairro que ninguém faz ideia. Acho que alguns conheceram, viram isso nos Pereiras, era algo terrível. Hoje é uma questão superada. Talvez, não estou afirmando, mas pode até ser uma situação semelhante lá no Toró. Nossa, pode ser, sim, mas é importante mas identificar o local. É importante que a população nos informe a origem, porque já vamos no local certo. Lá nos Pereiras, eu quero dizer, é superado isso, tá? Para não ficar nenhum mal entendido. Depois, que nós todos pudéssemos levantar isso também onde tem, e até que a gente pudesse também passar diretamente a vigilância sanitária para facilitar essa... Porque às vezes o povo nos passa, vamos também a gente descobrir onde é que está e até averiguar mais de perto isso, que muitas vezes há informações também que são distorcidas, não são verdadeiras e fica se jogando. Acontece muitas há casos, assim não é regra geral, mas há casos também dessa forma que a gente sabe, como também há casos, a gente falou aqui de estabelecimentos, né? Aí é falha de todos nós e toda a sociedade. O número de estabelecimentos irregulares no município deve ser gigantesco, altíssimo. E, às vezes, a gente se acomoda, até dentro do volume, né, Paulo? Ou supõe que esteja regular. Então, que cada um de nós também possa cobrar muito mais isso e cobrar aí, sim, uma ação mais enérgica. E eu prometo cobrar em nome da comissão, se os demais vereadores me permitem, cobrar a Prefeitura Municipal, ao Executivo, ao Prefeito, ao Fernão, um olhar mais carinhoso para a vigilância nesse sentido, para melhorar os quadros. Não, sem menos para vocês, não melhorar em qualidade necessariamente também, mas em quantidade, né, de pessoas para atender essas demandas, né, de acordo com os setores que mais necessitam. Sim, sim. Tá bem? E outra coisa assim que eu queria deixar claro também, assim, muita questão da denúncia, assim, chega para nós assim, é lá no bairro da Penha, sem dados nenhum, sem endereço, sem como que a gente vai saber, entendeu? Teve casos que a gente vai no local, chega lá, não existe nem o número. E fala, entendeu? Então, assim, dificulta a nossa ação também. Porque enquanto ele poderia estar fazendo outra denúncia, chega lá, o endereço não existe, por exemplo. Às vezes é uma questão pontual, por exemplo. O caso da Planalquímica lá, até veio o ano passado uma pessoa aqui na tribuna reclamar da Planalquímica, um mau cheiro, um planejado a 3, tal. E
Falou, e eu moro lá do lado, até hoje eu moro a 300 metros da Planejada 3, acho que não dá nem isso, eu moro pertinho. Mas o... Deixa eu só terminar aqui. E o cheiro lá é uma questão que depende muito da temperatura, do clima, porque eles eliminam essas partículas no ar 24 horas por dia. Quando o ar está mais comprimido, mais denso, aí você sente o cheiro. Quando não tem, você não percebe nada, eles expandem com mais facilidade. Né? Então, é questão, às vezes, do momento, não é uma coisa de... mas isso, lá se não é acompanhado, e é pelo meio ambiente lá. O Shen acompanha. Shen. Mas, presidente, o cheiro é tão forte lá no bairro, lá, né, Márcio? Com esse calorzão, essas crianças, aquelas pessoas que estão doentes, vai acabar ficando mais doente ainda, entendeu? A gente que está só não aguenta um mau cheiro. Não, como a gente falou agora há pouco, averigua o local direitinho e depois passa a vigilância. Para a gente atuar, é claro. Porque o cheiro, na verdade, falando uma brincadeira, se alguém soltar um pum aqui em silêncio, ninguém sabe quem foi. Né? Até identificar demora, né? Então, é bom a gente ter isso. Aproveita, ter a origem. A gente sempre não vai mandar ninguém fazer isso, não. A gente sempre designa, o senhor sempre designa alguém para achar e verificar, porque eu mando o Léo sentir o cheiro lá. Manda ele ficar procurando. Fica cheirando lá. Não, mas o Léo, que mora, até conhece melhor o bairro. Não, eu conheço o bairro. Ela falou a respeito do caminhão lá, né? Sim. O pessoal falaram mesmo que o caminhão também, ele transporta gado e fica com aquele mau cheiro na frente lá, o calor, escola, nossa, né? Do lado da escola ali. É desagradável, a gente viu isso lá. Tá bom? Mas eu aceito a proposta do Paulo de que você possa averiguar esse local direitinho, Léo, lá no Toró. E, na verdade, ele já está lá, conhece bem melhor a região. E pode fazer isso por nós, esse primeiro ponto, a gente fica responsável, na verdade, de averiguar com um olhar carinhoso sobre toda a cidade. É igual do caminhão, identificar vocês os pontos vieram e falaram, é o caminhão, então nós já fomos no caminhão, né? Mas agora, esse assim, local, geral, a gente não... eu acho que igualzinho o Márcio falou, é só a parte da tarde, né, Márcio? Que esse mau cheiro, né, Márcio? 6 horas, 7 horas da noite. Eu não vou sair 7 horas da noite procurando um local também que... Né? Não, mas outros falam, né? Não, outros falam. Não, eu gostaria que elas tomassem providência, né? Eu fiz uma proposta, não deliberou a proposta. Sim, a sua proposta foi da reunião entre a... Independente da nossa... Da VID e a Receita. Independente da nossa indicação, a senhora se compromete a buscar a Receita para sentar e conversar? Não, podemos. É assim, agora se vocês quiserem marcar, fique à vontade não. junto. Eu penso que saber o resultado dessa conversa posterior. É porque não compete à comissão, nesse sentido, realizar essa reunião. Compete a vocês indicar que seja feita uma reunião com a Receita para que se faça essas... Esse fato que está acontecendo com uma constância maior do que a minha colocação aqui, que é exatamente o atraso de um lado e a cobrança do outro lado. Então, não há entendimento entre vocês. Me perdoe a sinceridade. Então, essa conversa, é a busca de um entendimento. Exatamente. Na verdade, hoje, nós achamos até que eles também estariam aqui. Mas nós nos convidamos. Veja bem, esse fato, pelo menos comigo, aconteceu essa semana. E eu pedi que fosse feito o convite a vocês na semana seguinte das eleições. Foi. Ou na semana anterior às eleições, eu não me lembro. Então, este fato novo veio ao meu conhecimento nesta semana. Eu fui procurado, porque viram que nos jornais que vocês estariam aqui, e vieram falar comigo, acredito que vieram falar com eles também. Já chegaram a falar comigo também. Então, é um fato novo para mim, eu não sabia disso. Então, se soubesse, teria convidado. Agora, eu quero deixar pré-agendado, presidente, se o senhor me permite, que daqui a 30 dias a gente chame daí as duas secretarias ao mesmo tempo. 30 dias é razoável? E ver qual foi o resultado da conversa que tiveram. Eu acho que é importante, Amanda. É claro que a gente vai estar entrando em contato e vendo essa questão com a Receita. Então fica a proposta da comissão, deliberada, segundo a proposta do vereador Paulo Mário, de que vocês, aliás, realizem, procurem a Receita, façam essa reunião, avaliem essas situações e, posteriormente, em 30 dias, vocês retornem a essa comissão
Sim. para nos dar um Junto com parecer. o pessoal da Receita. A gente também junto com o já pessoal da encaminhou Receita. um memo Porque se a gente chama junto, às vezes dá solicitando briga, a gente não umas informações quer. para a Receita, só que não retornou resposta ainda. Então, mas chegou a hora de Isso. cobrar, porque nós vamos estar do seu lado cobrando, né? Só uma coisinha, Amanda, a gente evita também de chamar, não é o caso da prefeitura, mas grupos opostos, quando tem uma questão que envolve 2, 3 grupos, chega na hora que vira um bate-boca e você não consegue concluir nada, fechar a reunião e nada. Então, é que vocês se Perfeitamente, reúnam concordo. e tragam um posicionamento para a gente. Tá bom. Em 30 dias, tá O bom? Galu quer 30 falar, dias? né? Mais alguma coisa? É, em 30 dias, tá bom? É razoável, Marlene? Sim. Quantas Bugalu. pessoas trabalham com vocês hoje no setor? 13. Quantas pessoas? É. Então, nós estamos com 13 técnicos e 6 a parte de administrativo. Total tudo? São Mais quantos? 2 motoristas, nós temos 2 motoristas e uma funcionária da limpeza. Eu não sei se você acompanhou ou está acompanhando a situação que a gente tem lá na Eusébio Savaio. Uma senhora e um rapaz que não bate bem. Nossa, nós já fomos lá, já falamos com todos o pessoal. Eles pega material reciclagem, joga lá, tá entrando rato, barata. E isso aqui foi parado até no Marcos, o Marco da Semag, né? Isso, foi parado até no Marcos, depois pararam tudo, eles voltaram a reclamar de novo. É uma senhora, ela não bate bem, ele também não bate bem. O apelido dele é Tatu, né? Ele cata tudo que é sujeira e joga no fundo da casa lá. E as vizinhanças, vira e mexe, isso aí já faz um ano que nós temos esse problema lá. E já foi A vocês Semades, lá. A Semades já foi também? Já né? foi, o Que é Marcos. Questão social também. Até eles fizeram uma proposta uma vez, porque ele põe tudo em cima de palete. Eles fizeram uma proposta que ia fazer o cimento para eles, ou ia aposentar eles, para eles não ficar catando mais isso. Dá uma verificada, só que eu não lembro o número. Eusébio Savaio? É o Eusébio Savaio. É um pouquinho para frente do negócio é encostado no nosso sindicato, Sindicato dos Papeleiros. Tá. E hoje mesmo já vieram falar comigo como é que estava a situação deles. Porque lá é assim, sabe? Uns são a favor de atirar eles e alguns são contra, porque eles não têm o que fazer. Então fica difícil também para lutar, né? Para brigar. Agora ficou isso o Marco do Semag, ele está por dentro disso aí. Porque ele falou comigo, falou com todos os vizinhos, o ano passado ainda foi isso aí, que ele estava tentando ver se resolveria, porque lá o problema é o piso. Eles colocam toda aquela sujeira no palete, e o palete entra muito rato, e eles dizem que no cimentado eles ajudam um pouquinho, né? Verifica isso para mim, por favor. Tá bom. Tá bom? Pode Eu queria só pedir aos mais vereadores, claro, o Galo está encaminhado isso, mas querem deixar essas questões pontuais para uma outra reunião, outro momento, até porque temos a Valdene ainda, temos toda a pauta de hoje para discutida. Não é que não queira que nós apresentemos mais questões, todos nós aqui temos mais 5, 6 no mínimo para mostrar, tem mau cheiro ali, tem buraco lá, tem... Sim. Mas eu estou à disposição na Avisa, se mas eu acho que cada pode procurar nesse sentido da própria vigilância sanitária, procurar a Amanda, a Marli, né, e aproveitar a oportunidade, né? Para nos ajudar nesse sentido, tá? Para a gente poder encaminhar isso. E já fica deliberado, então... O nome das duas e o telefone certinho, deixa fica deliberado, então, para em 30 dias aproximadamente, na próxima reunião, Solange, depois vê para a gente a data, para que a gente convoque novamente a Visa. daí vamos fazer a reunião de manhã, Receita. Solange. Né? Com mais Pra ter tempo. pra E aí algumas questões conversar bastante, objetivas, pontuais, que a gente bastante tem também, problema. pode apresentar para eles nesse dia também. Mas apresentar, se usar por escrito, já para eles levarem e já levantarem. Tá bom? Mais alguma coisa, Bugalu, pertinente a essa questão? Léo? Não. Paulo? Estou satisfeito. Então, a gente quer agradecer muito a Mas presença. eu queria só, presidente, que Por saísse favor. a indicação de qualquer forma Assim. para o executivo que promova essa reunião. Independente Sim, dela não, agendar. já está deferido isso. Já está deferido. Quer esse caminho ofício nesse sentido? Pô? Vamos. Tudo bem. Pode ser, então. Não vai. Quer indicação ou quer... Faz indicação em nome da comissão, então, indicação em nome da comissão, solicitando essa reunião entre a visita e a vigilância, entre a Visa e a Receita, para averiguar esses conflitos que há Porque na área no documental. atraso está gerando conflito entre as duas áreas com o contribuinte. A gente quer agradecer a presença da Amanda e da Marli, colocar vocês à disposição. Se quiserem Obrigada. continuar na comissão para outros encaminhamentos, fiquem à vontade, mas também fiquem à bom, vontade se tem outros Muito afazeres. Muito bom? obrigada pelo Obrigado pela convite e quando precisar, estamos às ordens. Obrigado.
trabalha comigo, tá? Aí eu deixa o nome direitinho, o telefone que se precisar ele entra com... Quero registrar também a presença Mas fala da comigo, eu vereadora quero separar Rita também, Vale. tá? Obrigado. Análise de matérias em trâmite. Em regime de urgência urgentíssimo análogo, o projeto de lei número 38 de 2014 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Relator designado, Padre José Mildo. Relatório. Criado em 2007, o Programa de Aceleração ao Crescimento, PAC, promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. Pensando como um plano estratégico de retomada de investimentos em setores estruturantes do país, o PAC contribuiu de maneira decisiva para o aumento da oferta de empregos e na geração de renda e elevou o investimento público e privado em obras fundamentais. Nos seus primeiros 4 anos, o PAC ajudou a dobrar investimentos públicos brasileiros e ajudou o Brasil a gerar um volume recorde de empregos, 8,2 milhões de postos. Teve importância fundamental para o país durante a grave crise financeira mundial em 2008 e 2009, garantindo emprego e renda aos brasileiros, que, por sua vez, garantiu a continuidade do consumo de bens e serviços, mantendo ativa a economia e aliviando os efeitos da crise sobre as empresas nacionais. Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase com o mesmo pensamento estratégico aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior. Mais recursos e mais parcerias com estados e municípios para a execução de obras estruturantes que possam melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. O FI-FGTS, Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, poderá financiar no máximo 30% de cada empreendimento e será analisado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Não serão utilizados recursos das contas vinculadas aos trabalhadores. Recursos previstos sairão do patrimônio líquido do FGTS. O novo fundo começou a ser criado e idealizado pelo governo federal em maio de 2006. A proposta foi aperfeiçoada em várias rodadas e reuniões, envolvendo representantes do governo, lideranças empresariais e sindicais e técnicos do Conselho Curador do FGTS. Em nossa cidade, o objetivo desse empréstimo visa melhorar a qualidade de vida de parcela de sua população, pela aplicação dos recursos em infraestrutura urbana no Distrito Industrial 4 e acessos viários ao Jardim da Fraternidade. Os recursos serão utilizados para a implantação de galerias de águas pluviais, drenagem, compactação de solo, implantação de guias e sarjetas e asfaltamento ou recapeamento de 35.658,84 metros quadrados de vias públicas. Considerando as baixas taxas de juros, que são de apenas 6% ao ano, e resultam em parcelas de endividamento compatíveis ao nosso orçamento, considerando que a região onde serão aplicados investimentos carece de melhorias estruturais e orgânicas de emergência, principalmente por conta dos alunos do SENAI, SESI, FATEC, escolas municipais, escola estadual e creche municipal, considerando ainda que o Distrito Industrial 4 já possui instaladas diversas empresas de médio porte, que utilizam dessas vias para o acesso de centenas de funcionários, bem como para receber e distribuir equipamentos e mercadorias, e poderá receber outras empresas, e com isso gerar mais empregos e renda para o município, considerando, por fim, que o município não dispõe de recursos no Tesouro suficientes para a execução dessas obras, sem impactar gravemente outros setores da administração, nosso parecer é pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator. Só lembrar que esse empréstimo junto à Caixa, na verdade, é uma parcela do PAC, feito junto ao governo federal, que destina a Bragança atualmente 18 milhões de reais. Então, essa é uma das parcelas que estariam vindo ao nosso município para fazer todo o Distrito Industrial 4, como veio aqui explicar o secretário Edgar na última semana. Esses 5 milhões é só para aquele local que ele falou aquele dia com a gente aqui? Isso, 5 milhões para lá. Para todas, as avenidas são muito largas, Léo. Ali as avenidas são em média 14, 15 metros de largura e precisam disso mesmo. Finalmente, tem pelo menos um bairro com avenidas largas, né? Senão não contempla todo o fluxo de veículos, principalmente de alunos que vai ter naquela região. E requer melhorias também, nós até a gente falou, Márcio, e vai conversar depois sobre isso mais especificamente, a possibilidade de tentar ampliar
pelo menos onde é possível, é Ernesto Vaz de Lima, né? Pelo menos até o Senai ali, onde ela vai descer pela Rua 3 da Fraternidade e ligar com a Rua Rum-Ishi Ishimaru, lá embaixo. Então, naquele trecho, se a gente conseguir duplicar aquele trecho também, vai ser algo, pelo menos, alargar, né? Não, tendo em vista que há área suficiente de vazão dos dois lados ali. Então, não havendo manifestações, coloco em votação o parecer. Paulo? Sim. Léo? Sim. Bugalu? Sim. Então está aprovado por unanimidade o parecer ao projeto de lei 38/2014, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e oferecer garantias e dar outras providências. Projeto de lei número 40/2014, Executivo Municipal, dispõe sobre a revogação da lei número 3512, de 16 de outubro de 2002, que dispõe sobre a criação do Centro Integrado de Ensino Fundamental e Educação Especial para garantir aos portadores de necessidades especiais, educativas especiais, a possibilidade efetiva de inclusão na vida social, econômica e cultural e da outras providências. Relator designado Leonel Arantes. Relatório. Quanto aos aspectos de competência dessa comissão, não temos nada a opor, a observar. Essa matéria tem por finalidade alterar a denominação da Escola Municipal, passando de Centro Integrado de Ensino Fundamental a Educação Especial para Escola Municipal Professor Abner Antônio Esperendio. Lei número 436 de 2014. Haja vista que, de acordo com as diretrizes da educação inclusiva, as crianças com necessidades especiais não são mais atendidas exclusivamente em uma instituição de ensino, mas sim por todas as unidades da rede. Concordamos, portanto, com a proposta de alteração, pois não há razão para que a escola seja denominada Centro Integrado de Ensino Fundamental e Educação Especial. Conclusão pelo exposto, opinamos pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator. Tudo certo. Não havendo manifestações, coloco em votação. Bugalu? Aprovado. Léo? Aprovado. Padre Zemiro pela aprovação. Paulo? Sim. Então está aprovado por unanimidade o parecer do relator ao projeto de lei que dispõe sobre a revogação da criação do Centro Integrado de Ensino Fundamental e Educação Especial. Projeto de lei número 41/2014, do Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Bragança Paulista para o exercício 2015 em R$ 465.072.990 e dá outras providências. Para essa, o relator designado é a Fabiana, desse regime especial, e nós estamos acertando, definindo com o DEL lá embaixo, a data ainda esse mês, o mais breve, de uma audiência pública para que exijamos a entrega do relator, do relatório final. Não podemos demarcar, Solange, se achar conveniente agora, tá, no final do... Parecer? Então, não sei, eu queria deixar para marcar para depois das eleições, daí fica muito longe, né? Não, podia ser uma só, né? Acho que uma combinar com as outras comissões, de repente, né, Paulo? Fazemos uma noite, né? Uma noite, um dia. Eu propunha que fosse depois das eleições, que sempre a... Faz dia 27, pronto. Dia 27 ou dia 28. 27 é segunda? Segunda-feira. Segunda-feira, dia 27. Aí você não vai vir, padre. Você vai Então estar festejando a Dilma, você não vai vir. Vamos aguardar. Dia 29, então, porque dia 28 deve ter sessão. 29 é quarta-feira, é isso? É. Dia 22 tem solene? Tem. 22 tem solene. Dia 22 tem solene. Dia 29 tem solene? Não, 22. Não, dia 29 tá bom. Dia 29, pode ser?
Não, aí faríamos à noite, 7h30 da noite. 19h30, tá bom. Seria... A gente convidaria as outras comissões também. Proporia a eles a mesma data. Viu? Já faz o comunicado hoje, já entrega no plenário hoje, É. para todo mundo saber que dia 29 vai ter. Vamos buscar concordância, aguardar a Comissão de Justiça, que daqui a pouco também, ver se concorda com o mesmo horário, né, Rita? Não, dia 29. É que, não, é que a gente, porque esse período eleitoral é sempre... Tá. Mas fique essa data prévia. Qualquer coisa vocês escutem e propõem uma outra data também, deixa eu avaliar direitinho. Tá bom? Moção número 27 de 2014, do vereador Padre José Mildo, requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação, a realização da Feira de Troca de Livros. Fez parecer? Relator designado, Antônio parecer? Bugalu. Fez. Fizemos, né? Relatório. O livro é um produto especial, cultural, que pode ser utilizado muitas vezes por vários leitores, mas normalmente são lidos somente uma vez, por uma só pessoa e depois depositados em estantes em acervos particulares, impedindo que o conhecimento seja difundido a mais pessoas. Tal moção busca alternativas interessantes para dar um bom aproveitamento aos livros, criar relações de trocas e variedade de títulos disponíveis, pensando na população em geral, mas principalmente naqueles de menor poder aquisitivo. Trocar livros é uma forma de incentivo à leitura, promovendo o intercâmbio cultural entre os cidadãos, criando uma mentalidade de valorização das obras publicadas, enquanto patrimônio comum de todos e diferente da lógica de mercado. Conclusão pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator Antônio Bugalu. Essa moção visa, ela é usada muitas vezes em outros lugares como feira do escambo, na verdade, feira da troca. Mas para que ela não seja confundida com a feira da amizade ou com a feira do rolo, popularmente dita. Oi? Tem lá, né? Onde tem? O Aquele colégio realiza? coletivo socioambiental lá também tem. Quer falar no microfone, Odênia? Só para registrar? É importante. Mas é importante registrar. Está aí o microfone. Então, no colégio, eles estipulam uma data sempre no término do ano letivo, né? Que nem agora, termina em novembro. Então, na primeira semana de dezembro, eles estipulam um dia, eles passam o comunicado para todos os pais e os alunos trocam os livros, vendem, eles fazem entre eles. Livro que usou durante o exercício e o colégio se compromete no ano seguinte, ele está utilizando aquele mesmo livro para a série seguinte. Então, essa feira de troca funciona bastante, viu, padre? Eu, por exemplo, eu faço isso para minha menina. O ano passado, nós economizamos em torno de R$500 com a troca do livro. Um livro hoje custa, em média, R$100, R$150. Você troca lá pela metade do preço se você comprar, ou senão você troca com a mãe de um outro aluno. Então, quer dizer, isso daí é uma... Isso. Só ideia que tem uma também... orientação também. Durante o exercício, por exemplo, os próprios professores orientam os alunos também à conservação, né? Tem também esse mecanismo de fazer com que os alunos conservem para que chegue no final do ano, né, possa ser feito isso também. A ideia também, Valdênia, é para possibilitar também a troca entre bibliotecas, né? Até para que os acervos sejam sempre renovados, né? O Dr. Renato, que tem aí centenas de livros na área do direito civil e processual, né? Então, deve ser uma biblioteca vasta, riquíssima e com alguns volumes até repetidos, né? Que pode, de repente, procurar outros acervos. A ideia é essa, é possibilitar essa integração e sem gerar custos para ninguém, na verdade. Tem um local específico já? Não. Apenas isso é uma proposta da prefeitura realizar, porque ela não pode parecer como projeto, não pode ser designado como projeto, apenas uma moção, uma indicação nesse sentido. Então, não havendo mais manifestações, coloco em votação.
Paulo? Sim. Padre Zemildo pela aprovação. Léo? Sim. Bugalu? Sim. Então está aprovado por unanimidade Sim, o parecer forte. do relator. A moção que dispõe sobre a criação e realização da Feira de Troca de Livros. Recebimento de matérias. Balancete orçamentário referente às despesas no Legislativo Bragantino no período de 1º a 30 de setembro de 2014. Então, participação da senhora Valdênia Lugli de Souza, responsável pela área financeira da Casa, para discussão sobre o balancete orçamentário referente às despesas do Legislativo no mês de setembro de 2014. Fique à vontade, doutora Valdênia. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente e aos demais membros dessa comissão. Foi passado para vocês uma cópia do balancete do mês de setembro, com o acumulado dos meses anteriores. Esse balancete está de uma forma sintética. Também foi passado para vocês uma relação de empenhos pagos, que esse está de uma forma mais analítica, para vocês estarem podendo checar através do nome do fornecedor, a discriminação do tipo de despesa e valores. Então, eu vou estar passando para vocês o que foi o total gasto em setembro, que nós tivemos do total pago, né, no mês de setembro, que foi R$ 850.738,69. Nós temos o detalhamento por tipo de despesa, que são as remunerações de agente político, contribuições sindicais, o que dá R$ 151.736,45. Temos, em termos também da estrutura legislativa, que é a parte toda administrativa, mais a parte de pessoal também da administração, né? Que seria os proventos de aposentadorias, que daí tem discriminado também por subelemento de despesa, que seria complementação de aposentadoria e outras, que dá R$ 79.931,78. Temos os vencimentos e as vantagens fixas, que dá R$ 367.341,32, com mais o desmembramento do subelemento, que seria o abono de permanência, adiantamento pecúnia, 13º, férias com abono constitucional e outras despesas. Temos os encargos trabalhistas por parte patronal, que é o INSS mais o FGTS, em R$ 101.559,68. Aí nós vamos para a parte especificamente de manutenção, que seria o material de consumo, 64.716,67, com cada detalhamento da despesa. Se vocês pegarem esse elemento de despesa, por exemplo, aí, combustível, por exemplo, 39,90, 30,01, vocês vão estar pegando naquela relação de pagamentos para quem foi, o valor de cada fornecedor, isso diário, tá? Temos também pessoa física, serviço de terceiros com pessoa física, que a Câmara pagou durante o mês de setembro, R$ 11.821,50. Pessoa jurídica, que todos os contratos da Câmara que ela tem, mais a manutenção, R$ 49.241,57. Mais a parte de auxílio alimentação, que é o vale alimentação disponível todo dia 15 para o servidor, R$ 22.791,78. Auxílio transporte, que é o vale transporte mensal, que parte da Câmara é R$ 2.597,94, lembrando que parte fica para o servidor pagar, né? E também aqui nós temos indenização de auxílio em transporte, que é a mesma coisa. Totalizando todas essas despesas, deu R$ 851.738 mês. Isso é de uma forma mais analítica, que é o balancete da despesa, e tem a sintética, aliás. A parte de analítico é nesse outro relatório que eu passei para vocês, que está detalhado por fornecedor, por tipo de despesa, por valor e por dia que houve os pagamentos. Se vocês der uma analisada, tudo que compõe esse balancete orçamentário da Câmara. Eu não sei se vocês têm dúvida em relação a algum tipo de despesa específica.
Eu só queria perguntar, Valdênia, houve aí algumas ações na Câmara nesses últimos 2 meses, aí na finalização dos gabinetes, na implantação da rede interna, o novo software que está sendo contratado para a Câmara, nova empresa, tem de ser licitação. Isso daí está acabando de fazer uma licitação. A Câmara, inclusive, ficou em torno de R$17 mil, né? É o novo site da Câmara, né? O novo site da Câmara já foi enviado pelo... Esse não é o meu departamento, tá? Esse é o departamento administrativo, mas como a gente sempre acompanha junto, foi enviado o contrato já para a empresa deve estar agendando com a Câmara em termos da semana que vem para estar vindo desenvolver esse site, né? E vai estar em conjunto, claro, com o Departamento de Comunicação da Câmara, que vai estar fazendo um trabalho conjunto para ver como vai ser o designer desse novo site. Em breve, 17 mil, né? Quase 18 mil, 17.960. Saiu no... Exato. No Diário Oficial. Exato. Então, também passando para vocês aqui, eu passei um relatório de gestão fiscal, que eu acho que é bom vocês darem uma olhada, tá? Esse relatório de gestão fiscal, ele é medido o percentual das despesas que a Câmara tem para com o pessoal. Passei a forma sintética, que é o modelo que o Tribunal de Contas determina que seja. Passei para vocês a apuração que foi feita pelo próprio site do Tribunal de Contas, que também bate com aquilo que nós fizemos a publicação. E, na terceira folha, passei para vocês o parecer do Tribunal de Contas favorável. Do primeiro quadrimestre, né, porque eles fazem a apuração em termos de pessoal quadrimestralmente. Então, o primeiro quadrimestre é de janeiro a abril, e o segundo quadrimestre é de maio a agosto. Isso tanto para a Prefeitura, quanto para o Legislativo. O Executivo ou o Legislativo é a mesma coisa. Então, já tem aí também a despesa de agosto, com parecer favorável do Tribunal de Contas, que as despesas de pessoal estão dentro daquilo que determina as legislações pertinentes, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a algum outro tipo de despesa. São os 2 quadrimestres, né, ali. Exatamente. Paulo, alguma questão? Bugalu, alguma questão? Não, tranquilo. Então, bem explicado. Então, quero agradecer a presença da doutora Valdênia pela exposição, pela explanação, pelos esclarecimentos. E se alguém tiver alguma dúvida, depois procurá-la diretamente. Se tiver alguma dúvida, competente. aqui nesse momento eu estou aqui podendo estar respondendo para vocês. E posterior à comissão, as dúvidas que surgirem, por gentileza, vocês podem solicitar no gabinete ou pode ir até o meu departamento. Estarei aberta para qualquer tipo de questionamento. Obrigado. Doutor Renato, nós vimos uma matéria para o senhor avaliar para a gente semana passada em relação ao contrato sobre a rodoviária, a concessão, a publicidade, entre outras coisas. E nós ficamos cada um com uma cópia também e convidamos para a próxima semana os responsáveis pela empresa para estarem aqui nessa comissão. Então, a gente queria ouvir antes suas pontuações. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores e aos demais presentes. Eu analisei, além do contrato que me foi passado, toda aquela documentação, e junto ao DDAP, eu fiz o levantamento de toda a documentação que deu ensejo a esse processo. Porque o contrato, ele fala da execução da obra e eu precisava saber do projeto. Originalmente, o projeto, até na questão que foi o vereador Léo, que acho que trouxe dos taxistas, originalmente o projeto não tinha a previsão dessa cobertura. Só que a lei 26 de 91, no artigo 2º, facultou que a empresa, a que vencesse a licitação, propusesse mudanças. E nós temos um anexo, consta aqui, em que foram propostas algumas mudanças. E, analisando esses mapas, inclusive até com o auxílio do Léo, que nessa parte de mapas, essas coisas de construção... O Léo é quase engenheiro. Pois é. E... Falta pouco. Certo. Eu chego lá ainda. Então, retomando, aparentemente, analisando esses mapas, é possível constatar que realmente, pelo que eu pude perceber, com essas alterações que foram aprovadas posteriormente pela Prefeitura,
seria necessário, está previsto nesses mapas, a construção dessa cobertura para os taxistas. Embora eu tenha algumas reportagens anteriores que a prefeitura abraçou para si essa responsabilidade. Eu não sei se houve alguma mudança. O que eu tenho aqui no DDAP, e aparentemente o que eu pude constatar é isso, sobre a questão dos taxistas. É possível você colocar isso em relatório para nós depois? Posso colocar no Não, papel. só porque até a gente apresente depois, que eles vão pedir isso de forma mais específica, né, esses detalhes, detalhamento na próxima reunião. Olha, então, durante o ano tal foi pedido essa alteração, foi acrescentado isso, foi modificado aquilo, e ficou sob a responsabilidade de tal pessoa, sobre de tal empresa, a execução desse serviço daquele, constava, não constava no projeto. Não, posso colocar no papel. Inclusive, nesses documentos aqui, tem um parecer da Secretaria de Planejamento, na época, que aprovou essas alterações. Tá? Agora, quanto à questão dos outdoors, da propaganda, eu analisei o contrato e não faz menção. Não há explicitamente dito que ele vai ter direito a explorar essa questão da publicidade. Eu até me baseei na questão da concessão de transportes públicos dentro da Nossa Senhora de Fátima, que tem a lei naquela época concedeu, junto com a concessão, como um plus, né, para remunerar a empresa, a possibilidade de explorar a publicidade. Nesse caso, não tem nem na lei nem no contrato. Aparentemente, como no direito administrativo, que não está em lei, eu não posso fazer nada sem lei que autorize, eu aparentemente não vejo como ele possa estar explorando. Até porque, pelo que eu vi aqui, a prefeitura já tem um documento, uma resposta de um PI, a prefeitura parece que já está chamando essas empresas que exploram essas publicidades lá para regularizar a situação. Mas o que deu a entender, Renato, é que fica até uma crítica à prefeitura nesse sentido. A resposta que veio foi totalmente descabida ao falar, não, nós estamos chamando aí a universidade, chamando a Total, chamando a... Eu nem sei se a Total está lá, aquela que estou citando aleatoriamente o nome de uma empresa. Das empresas que lá fazem publicidade. As empresas não têm nada a ver com isso. Quem tem que ser chamado é a dimensão. A dimensão é a empresa que explora os outdoors naquele local. Mas os outdoors estão dentro do muro São Lourenço. Sim, mas eu acho que não, viu? Então, eu fui ver lá, estão tudo dentro do muro. São sete. Mas será que é no mesmo local que você estava falando? Ali perto da rotatória ali da... Não, estão todos dentro do muro. Estão tudo dentro do muro. Você vai mexer com um negócio que está dando subsídio para o São Lourenço. Besteira. Se for o clube que estiver explorando... O clube que está explorando. É tudo dentro do muro, né? Não tem nada fora do muro. Eu olhei lá. Não é dentro do muro lá. As placas que tá lá não tem dentro de nenhum muro, tá ali. Não, tá além da calçada, tá dentro... Na rotatória. Na rotatória. Mais pra frente, não é no local ali no São Lourenço que tá falando, não. Você tá enganado, eu acho. Ele está falando das outdoors, tem 7 outdoors lá. Você está fazendo confusão, Paulo. Aí tem dos dois lados. Ele está falando perto do Senai ali. Perto do Senai. A hora que o ônibus sai, você viu Até porque essas questões de publicidade tem a lei 25 de 93, tem que ter autorização da municipalidade para, se for bem público, não vejo como... Quem é autor dessa lei, por favor? Ô, doutor, tem aí no projeto aí da cobertura aí, tem, né? Tem, os vereadores queriam dar uma olhada. Se os vereadores quiserem dar uma olhada. Poluição visual, chama a lei. Não, aí no projeto não, desculpa, eu errei. Área de expansão. Não, desculpa, eu errei. Não tem, Não é original, não. Isso. Não, foi mal. Então, Se quiser os mapas, tem aqui. Mais alguma questão, alguma dúvida? Bugalu, mais alguma dúvida? Não. Léo? Vamos esperar ver. Vamos. Eu ver depois. Eu já vi, né? Acho que já fica certo a convocação já do pessoal da rodoviária próxima semana aqui, Isso. né? Vai nem ver com ele lá. No mesmo horário. E depois a gente consulta esse detalhamento nos mapas, Porque agora vai demorar. Tem gente porque não tem como, e nós temos outra comissão ainda daqui a pouquinho, Você que é tá engenheiro. bom? Pra gente poder ver tudo isso com calma. O pessoal da rodoviária vir, né? Isso. Saber se existe algum
se eles têm interesse nisso, não tem, como que não é, tem obrigação nesse sentido. Bom, então na próxima semana, já tinha sido chamado, né, Guto? O pessoal rodoviária? Melhorou mais? Então, Presidente. a fim de que a gente possa, pelo menos, ouvi-los e ter um parecer mais razoável sobre a questão. Pois não, Léo? Eu queria, não sei se eu posso ou não, ver se a gente podia chamar a secretária de Educação a respeito de ampliação das escolas, que lá no bairro da Marina eu tive a semana passada lá, os moradores estavam cobrando uma ampliação lá, entendeu? Que está um transtorno lá, estão tirando as criançadas, 43 crianças que moram no Torozinho, que estudam ali no bairro da Marina, né? E as mães estão cobrando ampliação da escola. Como é que está a situação? A gente, que as mães questionam a gente, e a gente não sabe nem responder para as mães. Semana que vem não dá para a gente trazer a secretária aqui, já temos essa discussão a fazer. Né? Até hoje a gente já trouxe bastante gente e está em cima da hora para encerrar. Até atrasado já. Mas a gente pode convidar, ver com a secretária primeiro, que se passasse, podia pedir, Solange, a Secretaria de Educação? Sim. Não, sobre a ampliação da escola, ele está falando. Construção, ampliação compete a obras, mas tudo bem. Mas eu acho que poderia conversar com o Gabriel, pedir para que ele solicitasse, Léo, um levantamento da disposição de vagas nas escolas em relação ao volume de alunos existentes naquela região. Acho que primeiro ter esse detalhamento de vagas, para que depois pudesse solicitar ou não a ampliação devida, né? Que algumas mães falou que já foi uma verba para naquela escola daquele bairro da Marina lá, só que até agora a gente tem que, então a gente queria ver sabe como que não vai verba assim, a coisa não é assim, né, Léo? Primeiro tem que saber realmente se existe alguma programação, se não existe, se tem planejamento, ele não pode tem. resolver através do PI também. Faz um PI. No PI também já se resolve isso. Porque até ela vir aqui, o PI já está respondido. Tá bom. Mais alguma coisa? Ou você faz o PI? Pode ser. Pode fazer. Não, a previsão de... Faz um PI, Solange, mais completo, falando sobre a previsão de vagas, volume de crianças daquela região, se contempla, para onde seriam realocadas e, por fim, se existe algum projeto de ampliação ou construção de nova escola. Tá bom? Acho que contempla tudo, né, Léo? Isso Pode mesmo. ser? Pode ser. Então tá bom. Em nome da comissão, pode ser em nome da comissão? Pode. Então tá. Léo, Paulo, mais alguma coisa, Paulo? Estou satisfeito. Léo? Satisfeito. Bugalu? Satisfeito. Então, às 14h56, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos uma boa tarde, obrigado a todos pela presença. Ô, Márcio, nem deu para você falar, Márcio. Nem deu para você falar, tanta coisa na comissão, desculpa. Não... Eu até estranhei, Márcio, o que você veio fazer aqui hoje?